Boa noite. Que bom que você veio para o Start, o melhor jeito de começar a semana. E esse mês, então, na verdade, esses 3 próximos domingos, nós vamos estar conversando sobre um tema bem interessante. E eu acho que eu não posso sair daqui por causa da filmagem, né? Posso? Então tá. É porque eu gosto bastante de interagir com as pessoas. Então eu vou perguntar para a Sabrina. Quem é você? Acabei de falar, né? Quem é você? Tirando o seu nome. Quem é você? Boa noite. Eu sou uma professora de educação infantil que trabalha no município. Tenho 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 6 anos. Sou adventista de berço e, atualmente, eu frequento o Espaço Novo Tempo. Muito bem. A Sabrina me surpreendeu. Porque, normalmente, quando eu faço essa pergunta para alguém, a gente responde, sou fulano de tal, faço tal coisa, né? É sempre assim que a gente responde. Bom, eu sou Milene, sou uma mulher de 37 anos. E o que eu mais amo nessa vida, o que me deixa mais feliz, é ser mãe do John e do Jimmy. Porém, algumas coisas me deixam muito triste, que é ficar longe deles. Ou quando eu vejo algumas injustiças. Tem coisas também que me deixam com muita raiva, como, por exemplo, injustiça ou machucar os meus filhos. E eu tenho aversão a barata, rato e casa suja, nojenta, sabe? Essas coisas assim me deixam com bastante aversão. Agora, se eu perguntar para uma outra pessoa, quem é você? Eu tenho certeza que eu já vou influenciar a resposta, né? Então, deixa eu ver aqui a Andressa, que está perto de mim, que eu já falei o nome também, né? Quem é você? Eu sou Andressa, tenho 36 anos, sou mãe da Rafaela, de 12 anos, sou uma profissional de RH, estudante de psicologia, sou adventista de berço. Adventista de berço é que eu vou desde o berço na igreja, desde a barriga da minha mãe, eu vou à igreja. E sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, mas já me sinto piracicabana. Ela mandou eu falar que eu tenho medo de barata também. E o que me deixa muito feliz é quando eu e a Rafaela se dá bem. E o que me deixa muito brava é quando a gente não se dá bem. Quando a gente vai falar de nós mesmos, é comum nós falarmos dos papéis que nós ocupamos. E nós ocupamos vários papéis, né? Nós trabalhamos, nós temos relacionamentos, nós às vezes temos várias funções. Mas quando a gente para falar de nós aqui, ó, a gente meio que já trava. E se eu perguntar agora, Kelly, o que está passando na cabeça da Giovana? Se eu perguntar, ela já ficou vermelha, ó. Se eu perguntar para ela o que está passando na sua cabeça agora, o que você me responde? O que vai ser da minha semana? Ó, se ela foi honesta ou não, ninguém sabe, né? Mas é muito complicado quando alguém olha nos nossos olhos e diz assim, o que você está pensando? Será que a gente é sincero, a gente responde, a gente desconversa, a gente fala meia verdade? O que a gente fala? É para lá ou é para cá? Eu aponto. Não está passando. Já pode dar play.
Sou neuropsicopedagoga. Atualmente estou na coordenação da creche aqui da FOP, aqui em Piracicaba. E, na verdade, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga ainda, apenas estou em formação, e também não sou neurologista. Mas esse tema, o cérebro, o funcionamento dele, tem me chamado muita atenção. Quando eu fiquei grávida do John, eu estava fazendo uma especialização em neuroaprendizagem, e eu fiquei assim muito encantada com tudo que eu estava aprendendo no curso, mas era um curso voltado mais para como o cérebro processa a aprendizagem, como que a gente pode agir em relação a isso. E esse curso mudou a minha vida e a vida do meu filho, porque eu mudei várias coisas a partir de então. Só que há 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com depressão. E eu fiquei um tanto quanto incomodadíssima com esse diagnóstico, porque ele não fazia sentido para mim. E desde então, eu passei a estudar muito sobre o que era depressão para me entender. E eu aí assisti esse filme. Esse filme, no inglês, ele é Inside Out, por isso que é o tema do Start, desses 3 domingos. E traduzido para o Brasil, ele chama-se Divertidamente, um trocadilho extremamente inteligente, que não pode ser diferente de um filme tão brilhante quanto este. Se você não assistiu, não vai para a cama hoje sem assisti-lo, porque, independente de eu dar spoiler ou não, ele é muito legal. Ontem, eu fazendo o programa, o John pediu para assistir de novo, e hoje ele terminou. E eu parei de fazer o programa, assisti ele, para depois voltar a fazer o programa novamente, porque ele é muito bom. E cada vez que você assiste, você percebe algo diferente nele. E, assim, ele é emocionante. Ele conta muito, explica muito como a nossa mente funciona, o que passa aqui dentro. E o quanto é importante nós nos conhecermos. Não quem nós somos, não descrever quem nós somos, mas você mesmo se conhecer na sua totalidade. E então o filme fala da Hailey, ela tem 11 anos de idade, e a história acontece dentro e fora do cérebro dela. Dentro do cérebro dela, ela conta com essas personalidades que são caracterizadas pelas emoções. Então, nós temos a tristeza, o nojinho, que simboliza a aversão, o raiva, o medo e a alegria. Esses personagens, eles interagem o tempo todo, cuidando das emoções e das memórias da Hailey. E por que eu fui estudar sobre isso? Bom, primeiro que eu amo estudar. Algo que, assim, não consigo ficar sem estudar. E a própria Bíblia, lá em João 8,32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, eu acho esse verso, assim, depois do ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for jovem não se desviará dele. E depois de Tiago, seja breve no falar, mas isso eu vou falar no último programa. Este é um dos meus preferidos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece, quando a gente vai atrás do conhecimento, muita coisa acontece, muita coisa muda e a gente evita muitas coisas. E é por isso que eu fui atrás do conhecimento, porque lá em João 8,15 nos diz assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Sem o conhecimento, a gente julga, sabe como? Com a nossa tristeza, com a nossa raiva, com a nossa aversão e com a nossa alegria. É a nossa carne que está julgando. E aí nós cometemos injustiça. Nós erramos. E é por isso que nós precisamos conhecer. E é por isso que eu trouxe esse conhecimento para dividir com vocês. Tenho certeza que a partir dos 3 próximos programas vocês não olharão no espelho da mesma forma. Esse aí é o sistema límbico. Conhecer esse sistema mudou minha vida. Este pequeno pedacinho muito pequeno do cérebro,
fazer nada, só que dentro dele há pequenas coisinhas que são fundamentais para a nossa vida. São eles que nos controlam, que nos impulsionam. O que o sistema límbico faz? É um grupo de estruturas que inclui hipotálamo, tálamo, amígdala, hipocampo, os corpos mamilares e o giro do cíngulo. Todas essas áreas são muito importantes para emoção e reações emocionais. Ele também controla algumas das nossas funções e o nosso comportamento emocional. É responsável pela nossa memória, pela nossa aprendizagem, pela produção das nossas emoções e também contribui para a vida vegetativa, que é digestão, circulação e excreção. Este sistema, ele é responsável pela nossa sobrevivência. É ele que faz a gente querer viver. Portanto, se ele não está funcionando direito, nós ficamos com vontade de morrer. Exatamente. Esse é um outro sistema também fantástico, é o nosso sistema endócrino, e eu não vou falar dele hoje, mas ele e o sistema límbico, eles trabalham assim juntinhos um com o outro, e eles fazem essa máquina que nós carregamos funcionar. E algo muito interessante é que esses dois sistemas, eles mostram que nós somos esse triângulo aqui. Toda a nossa composição é dessa forma. Então, nós temos o cérebro, temos o corpo, temos o ambiente ao nosso redor. Esses três juntos precisam funcionar de forma organizada, padronizada e em sintonia um com o outro, para que aconteça a cognição, os comportamentos e as nossas emoções. E esse triângulo, ele vai e volta entre si, porque eles são totalmente interligados. E junto com esse sistema interligado, nós encontramos as nossas memórias. O que são essas memórias? Pode dar play. Esse é o medo. Ele não memória base molda um aspecto da personalidade da Riley. O filme mostra bem no comecinho que cada vez que a Riley ela pensa em alguma coisa ou vivencia alguma coisa, sai uma dessas bolinhas coloridas. Então, na cena anterior, não tem a cena anterior, a gente vê, mas ali no canto dá para ver uma parede com um monte assim de bolinhas. E cada uma dessas bolinhas, ela tem um sentimento envolvido, e é por isso que ela tem uma cor. Então, amarelas são as memórias que envolvem momentos alegres. As bolinhas azuis, elas envolvem a tristeza, né? São memórias tristes. As bolinhas verdes são memórias que foram emotivadas pelo nojo ou pela aversão. As roxas são as memórias de medo. E as verdes, eu já falei? Verdes são as de aversão. As vermelhas são as de raiva, exatamente, são os momentos de raiva.
E ela vai, então, colecionando essas memórias. E para que servem essas memórias? Elas ficam todas armazenadas no nosso cérebro. E existem vários tipos de memória. Tem as memórias de longo prazo, tem as memórias de curto prazo. Essas que a gente não consegue lembrar são as de curto prazo. Como, por exemplo, o que eu comi ontem, né? Isso você não lembra. As de longo prazo são aquelas dos telefones, dos endereços, nomes das pessoas, essas as que ficam, né? São de mais longo prazo. E nós temos as memórias autobiográficas também. Porque pensa, se vocês acordassem todos os dias, aliás, hoje a gente estava assistindo o filme da Dory, né? Procurando Dory, e ela tem perda de memória recente. Então, ela não lembra das coisas, né? Então, se você não tivesse essa memória, pensa que você iria acordar todos os dias sem saber onde você mora, quem são seus pais, quem é você, quantos anos você tem, para onde você vai. Então, essas memórias, elas precisam ficar gravadas na sua mente. E conforme você vai acumulando memórias, vai acumulando experiências, vai vivenciando situações, vai passando por crises e conflitos, elas constroem, muito bem sinalizado no filme como ilhas, a sua personalidade. Então, cada ilha forma um traço da personalidade da Riley. Então, a Riley, ela tem uma ilha da família. Então, tudo que ela pensa em relação à família está nessa ilha. Tem a ilha da bobeira, que as brincadeiras que ela faz com os pais está nessa ilha. Ela tem a ilha da amizade, a ilha do hóquei. E o que acontece no filme? Há um acidente, a Riley ela muda de cidade, e quando ela muda de cidade, as emoções entram em desespero, né? Aparece o conflito do filme, uma circunstância traumática que precisa ser gerenciado. E ela tinha uma vida perfeita, tudo no lugar, tudo do jeito certo, e ela precisa mudar para uma casa horrorosa, o caminhão atrasa, só vendem pizza de brócolis no bairro, é um desastre assim total. E nessa briga, a alegria faz de tudo para não deixar a Riley se decepcionar. Então, ela convence os outros personagens, ela bloqueia a tristeza, impede dela chegar perto da mesa de controle, faz várias coisas para que a Riley não fique triste. Porém, surge uma memória base, que é chamado no filme. O que são essas memórias bases? Elas são exatamente as memórias mais importantes que você tem. E várias coisas, vários conflitos que refletem a esta memória, você vai agir exatamente ligado a essa memória. Então, são as memórias mais fortes que tem no nosso cérebro. E a alegria não suporta isso. Então, ela e a tristeza começam a brigar. E nesta briga, um tubo, que é o responsável por sugar as memórias, leva a alegria e a tristeza embora. Então, de repente, a Riley se vê sem alegria e sem a tristeza. A gente pode pensar assim, né? Aliás, a gente passa uma boa parte do filme pensando, por que não foi só a tristeza embora? E aí o filme vai se desenrolando, e num certo momento você começa a ficar com raiva da alegria e assistam um filme que é muito legal. E a memória, então, é uma capacidade crítica que desempenha um papel vital no funcionamento social, emocional e cognitivo. A memória forma a base do nosso sentimento de identidade, orienta nossos pensamentos e nossas decisões, influencia nossas reações emocionais e nos permite aprender. Assim sendo, a memória é fundamental para a cognição e para o desenvolvimento cognitivo. Eu não vou ficar entrando muito na área da aprendizagem, mas eu vou dar uma dica aqui. Porque ela não serve só para crianças, é lição de vida assim para sempre agora, hein? Se vocês quiserem passar num concurso, tirar 10 na prova, então vocês sigam essa dica. Trabalhando com crianças, eu concluí
que eu não precisava trabalhar com a criança. Eu precisava trabalhar com os cuidadores dessa criança. Seja os professores, sejam avós, sejam pais, sejam tios, quem cuida dessa criança. Se esses cuidadores estão emocionalmente saudáveis, as crianças vão crescer saudáveis. É muito lindo, na verdade, de se ver. Porque você fala, caramba, mas meu filho dá tanto problema. E aí bastam algumas 3 sessões para eu conversar com a família, dar algumas sugestões e, de repente, essa criança começa a apresentar um desenvolvimento cognitivo. E algo que eu defendo muito na creche, e é muito difícil, porque nós estamos extremamente enraizados numa aprendizagem tradicional, é a aprendizagem através do brincar. A gente lá na creche trabalha com crianças de 6 meses a 5 anos. E a necessidade primitiva assim, da criança é o brincar. Tanto que quando eu fui escolher uma escola para o meu filho, eu estava muito angustiada, porque não existe escola na cidade que hoje existem, né? Existem mais 3 além da que ele estuda, que favoreçam o brincar, que essa criança possa brincar. A gente sabe que as crianças de 4 anos, elas já estão sentadas numa mesa, sentadas numa cadeira, com uma mesa à sua frente, com um caderno, e elas ficam ali escrevendo, e o sol lá fora, a natureza, o ar puro, 1 milhão de coisas para conhecer, explorar, tudo sendo enterrado na vida dessa criança. Então, eu trabalho muito isso com as minhas professoras e com os meus estagiários. Essa criança, ela precisa aprender brincando. Independente do sentimento que venha, se seja a frustração na hora de dividir um brinquedo, porque eles não querem compartilhar, então gera-se um conflito, seja a tristeza porque estava correndo e caiu e levou um tombo, mas ela vai aprender a desviar dos obstáculos depois, ou seja, sentindo prazer. Essa criança, ela está aprendendo, está criando uma rede neural de conhecimento que nada vai ser tirado dela. E eu, sem medo de errar, eu falo para os meus pais, falo para as minhas professoras, se vocês não acreditam que essa aprendizagem funciona, compara a criança sua com uma outra que passa 5 horas sentada numa carteira, ou crianças que vivem trancadas em apartamentos. Vocês vão ver que a aprendizagem é muito gritante a diferença de um para o outro. Então, agora vem a dica. Quer aprender? Faça isso com prazer. Tem aquele conhecimento difícil? Transforma ele numa brincadeira. Transforma ele, nem que seja de raiva. Se você detestar muito, ele vai ficar gravado. Se você chorar um monte, ele vai ficar gravado. Mas esse conhecimento, ele tem que ser associado a uma emoção. Se esse conhecimento ligar uma emoção a uma outra memória, de preferência uma memória de longo prazo, dificilmente você vai esquecer. Eu lembro que quando a minha sobrinha estava na escola, a gente tinha que fazer ela decorar, né? 1000 coisas, porque a escola tradicional é isso, você tem que decorar 1000 coisas para a prova. E toda vez que a gente fazia brincadeiras com ela, na hora de decorar, ou música, você quer ver? Se eu perguntar para você agora, uma música que a sua professora ensinou, seja das preposições, seja de tabuada, seja os nomes bíblicos dos livros da Bíblia, vocês vão lembrar ou não vão? Porque está associado a momentos de prazer, a uma brincadeira. Então, a gente consegue gravar. Opa! E aqui está, então, esse sistema especial, que hoje eu vou falar só sobre ele. E na semana que vem eu vou falar, sobre o endócrino. Esse sistema límbico, então, como eu falei para vocês, ele é responsável pelas nossas atitudes de sobrevivência. Ele nos faz sentir vontade de reprodução, então a libido vem dele. Ele nos faz sentir fome, porque se a gente não se alimentar, a gente morre. E ele faz a gente sentir medo, porque se a gente não sentir medo, a gente fica susceptível a qualquer coisa ruim. Inclusive, no filme, quem é engolido, né, quem some da memória da Riley, é a alegria e a tristeza. Então, neste momento, no filme,
ela tem apenas um conflito, que no final é fácil de ser gerenciado. Porém, se tivesse sido engolido pelo tubo a alegria e o medo, muito provavelmente, isso é sério, ela teria cometido suicídio. Se tivesse sido engolido a alegria e o nojinho, provavelmente ela poderia se transformar numa sociopata. O nosso cérebro é uma máquina fantástica, onde todo esse sistema precisa estar funcionando. E essa amígdala aqui, ó, que é pequeniníssima, ela é justamente responsável por nos fazer sentir o medo. Todos os sentimentos, eles são extremamente importantes. Só tem um detalhe. Eles precisam ter a dosagem certa. Eles precisam ter o equilíbrio bem corretinho. Se isso não acontecer, nós podemos ter depressão, irritabilidade, hipoglicemia, pobre função mental e cognição, problemas digestivos, ansiedade, cefaleia, fadiga, vertigem, baixa resistência à infecção, alergia, dores articulares e musculares e fraqueza muscular. Eu tenho certeza absoluta, até esqueci de trazer, eu ia trazer aqui para vocês gravarem, né? Porque toda a próxima vez que isso acontecer, vocês vão lembrar de mim. Nossa, dormi mal, tô com uma dor de cabeça. O que você faz? Vou simular. O que você faz? Toma um remédio. Nossa, tô com um enjoo, eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. O que você faz? Toma um remédio. Nossa, eu tô com uma dor nas minhas costas, assim, que tá doendo muito. Acho que foi um mau jeito. Ai, não sei. O que eu vou fazer? Toma um remédio. A gente não faz ideias que esses sintomas, na verdade, nós chamamos de doenças psicossomáticas, que são doenças que começam aqui. E o cérebro começa a te mandar avisos. Para. Você precisa parar. E quando a gente não para, o corpo para o cérebro. Isso é muito sério. Quando eu fui diagnosticada com depressão, como eu falei, eu não gostava do diagnóstico e para mim ele não fazia sentido. Comparando os quadros clínicos, o meu quadro era totalmente diferente. E estudando, eu descobri que eu tinha, primeiro, a fibromialgia, que é uma doença psicossomática. Depois, eu descobri que eu tinha síndrome de burnout, uma doença que se desenvolve por conta de níveis elevados de estresse, de uma vida extremamente estressada. E, finalmente, eu descobri que eu tenho distúrbio da TPM. Coisas que pra gente é normal mulher ter TPM, toda mulher tem. Será que é normal mesmo? Até onde o nível de TPM realmente faz sentido? Só que aí vem o problema, né? Todas essas doenças a gente tem que tratar com o quê? Com remédio, com medicação. E aí vem, o que vem junto com a medicação? Além dos efeitos colaterais, o preconceito. Vão me chamar de doido. Eu, um psiquiatra, não, eu não sou doida, não vou. Eu ficar tomando remédio controlado, mas ele dá perda de memória. Não vou fazer isso. Eu vou contar para vocês como eu estou em processo de cura só no último programa. Mas medicação só não resolve. E o psiquiatra, nem todos são bons, mas tem alguns muito bons.
E procurar médico não é algo assim tão um bicho de 7 cabeças, embora alguns sejam. Mas quando a gente vai até eles com conhecimento, eles tratam a gente um pouquinho diferente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2020, a depressão será a segunda causa de incapacitação no mundo, perdendo apenas para a doença coronária isquêmica. A depressão, mais ou menos, viu? Porque a doença coronária ela vem pela má alimentação, na maioria das vezes. A depressão estará à frente de problemas comuns, tais como doenças infecciosas, câncer e acidentes. Outro aspecto importante é que, ainda de acordo com a OMS, a depressão grave acarreta um grau de incapacitação maior que outras doenças crônicas recorrentes, como hipertensão, diabetes mellitus, artrite ou dor lombar crônica. Gente, a depressão, não só ela, as doenças psicossomáticas, elas levam a pessoa à morte e não é pelo suicídio. Alguma porcentagem é pelo suicídio, mas outras não chegam a cometer o suicídio, mas morrem, porque desenvolvem esse tipo de doença. E uma coisa muito impressionante que acontece quando a pessoa está com esse sistema límbico e esse sistema endócrino desregulado, é que nós começamos a ter dificuldade em acessar essas memórias. E aí a gente fala assim, não, eu não vou tomar medicação porque eu vou perder a memória. Você vai ficar doente e vai perder a memória do mesmo jeito. Não, eu não vou tomar medicação porque eu vou ficar com muito sono. Se você tiver depressão, você vai ficar com sono do mesmo jeito. Pior, você ainda um grau pior. Só que o que acontece é que a gente não tem paciência para cuidar da depressão ou de qualquer doença psicossomática. Elas não são simples como um resfriado, embora o resfriado, na maioria das vezes, esteja, sim, associado à doença, é uma doença psicossomática também. Baixa resistência, você fica susceptível a qualquer vírus ou bactéria. A gente quer curar essas doenças psicossomáticas assim, ó, no estalar de dedos. Essa mão não funciona, essa funciona. Assim. Eu sou destra. E não resolve. As doenças psicossomáticas são doenças que são curadas a longo prazo. E eu não vou falar mais sobre isso porque eu vou falar no último programa. A dificuldade para recuperar lembranças autobiográficas específicas, características comumente apresentada por indivíduos com depressão, está associada a outras disfunções cognitivas. A supergeneralização pode acentuar algumas disfunções identificadas em indivíduos com depressão, tais como a dificuldade para imaginar o futuro, déficits na resolução de problemas e facilitação de atos suicidas e aumento da ruminação. O que acontece quando a pessoa está com uma doença psicossomática? Ela não consegue acessar essas memórias bases. Quer saber se um terapeuta é bom? Ó, dica de futura psicóloga, hein? Vá no terapeuta, que é outra coisa que a gente tem preconceito, não quer investir nisso, mas eu vou falar sobre isso no próximo programa. Vá no psicólogo e deixa ele conversar com você. Se ele começar a te fazer perguntas sobre como você vai resolver, continua com ele. Se ele começar a te dar respostas, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, faça assado, vai para outro, porque isso é ruim. Você é a única pessoa que pode responder como você pode melhorar. Gente, por mais estranho que pareça, é exatamente isso. Eu posso estar passando por problema bem semelhante ao seu. A gente pode ter o mesmo peso, a mesma altura, grupo familiar semelhante, mas a forma que eu resolvo o meu problema não é a mesma forma que você consegue resolver o seu problema. A resposta está dentro de você. Só que o que acontece nas doenças psicossomáticas? A gente não consegue acessar essas memórias. Esse problema já foi resolvido por você em algum momento lá atrás, de alguma outra forma, de algum outro jeito, envolvido por alguma emoção.
Só que você está no momento em que você não consegue acessar. Você não consegue ver que você consegue resolver. Porque está tudo nebuloso. Então, o terapeuta, ao ouvir você, você mesmo começa a se ouvir e ele começa a fazer as perguntas que fazem você resgatar todas essas memórias. Quando a gente não faz isso de forma guiada, a gente fica ruminando os pensamentos. E sabe quais são os pensamentos que a gente fica ruminando? Os da raiva e os da tristeza. E no caso das pessoas que têm crises do pânico, não. Crises de pânico, crises, na verdade, né, de pânico, de ansiedade, elas ficam acessando memórias do medo. Né? Então, esse medo só vai aumentando, aumentando, aumentando. E para vocês verem como a gente não controla o sistema límbico. Pavlov, ele descobriu isso fazendo teste com cachorros. Apenas de sentir o cheiro da carne, o que os cachorros faziam? Eles salivavam. Não é isso que acontece conosco quando a gente entra em casa e sente aquele cheiro gostoso de comida? Quando a gente sente um cheiro de perfume, não traz a memória de alguma coisa, de algum lugar, de algum evento? Você não consegue controlar. É o sistema límbico que produz essas memórias e traz de volta, baseado no nosso sensorial. Como esse sensorial recebe as informações, leva para o cérebro e ele manda as memórias. É fantástico, né, gente? Nossa, essa máquina é extraordinária. E até porque ela acontece assim, né? Muito rápido. Você nem está pensando, ela já fez tudo. Foi e voltou 3 vezes, você está ainda pensando como que você vai. E é por isso que esse aparelho fantástico, fenomenal, não pode ser ignorado. Olha o que diz Romanos 12, de 2 a 3. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus está fazendo um convite para você. Ele quer que você faça uma renovação da mente. Não sei se você está sofrendo com um caso de depressão, não sei se você está sofrendo com uma doença psicossomática, que eu duvido muito, baseado no que a gente acabou de ver. Doença psicossomática, nem todas elas demonstram no final da depressão. Depressão, ela possui níveis. Independente de você estar nesse grupo ou não, a depressão, a doença psicossomática, ela não escolhe sexo, não escolhe condição financeira e não escolhe nível de conhecimento. Para ter qualquer doença psicossomática, basta estar vivo e viver na sociedade da qual nós vivemos. Você pode não estar neste momento passando por uma doença psicossomática, mas você pode estar convivendo com uma pessoa ou pode vir a conviver com uma pessoa e, ao invés de você ser um instrumento para ajudá-la a sair dessa crise, você pode ajudá-la a afundar ainda mais. E é por isso que eu quero convidar você a estar conosco no domingo que vem. Nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre este sistema fantástico que é o nosso cérebro e mais focadamente nas emoções. O que são essas emoções? Como elas surgem? Por que elas surgem? Quando elas surgem? O que a gente faz quando elas surgem? E em Provérbios 27, 1, diz assim: não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. E voltando algumas páginas, em Provérbios ainda, 19:2 diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele
que se apressa com seus pés. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. É muito fácil se irar com o Senhor quando as coisas dão errado. Mas na hora que a gente precisa estudar e buscar conhecimento, a gente prefere não se dar ao trabalho. Que nós sejamos um povo, um grupo, uma comunidade, que além de se preocupar com o outro, se preocupe primeiro conosco. Porque a mesma Bíblia que pede para nós renovarmos essa mente, ela nos diz assim: ame ao Senhor e ao próximo como a ti mesmo. E quem se ama, se cuida. Vamos nos levantar para nós falarmos com o nosso Deus? Querido Pai, somos imensamente gratos a Ti, porque o Senhor coloca à nossa disposição conhecimentos que podem fazer a diferença na nossa maneira de viver. E, principalmente, pode transformar a nossa forma de nos relacionarmos contigo. Por isso, te pedimos que o Senhor venha habitar em nosso coração, em nosso corpo, nos dar sabedoria para fazermos as escolhas certas, para guiar os nossos pensamentos e os nossos desejos. Que nós sejamos realmente uma influência positiva na vida dos outros e para nós mesmos. Abençoa a nossa semana, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho. Amém. Até domingo que vem.